Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja. Já falei isso? Não sei, tô pirando já aqui. Pessoal, não se esqueçam de deixar um like no vídeo e dar aquela fuçadinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar camisetas que brilham no escuro, canecas, moletons que brilham no escuro, bonés, lindos bonés e, é claro, o nosso livro. O livro contando a história do canal e a história do casal também, Assombrado, tá? Livro capa dura, topzera de tudo, tá? Ele tem uma história muito cuidadosamente colocada aqui para vocês. Tá bem bonito dentro e fora, repleto de imagens, de fotos, de QR Codes, certo? Vários QR Codes aqui, que vão te levar para vídeos que não estão mais ativos no canal, muitos deles, vídeos de vida de nozes, vídeos que fizemos exclusivamente para o livro, complementando as informações que vocês vão ler aqui, ok? Então, não deixe de adquirir o seu livro com frete grátis para todo o Brasil. Aproveita! Vamos ao relato de hoje de Maledite, que posso dizer que ele é um... Como que é o nome? Quando você tem uma série e sai uma série de um personagem daquela série. Por exemplo, não teve Breaking Bad e aí depois tem Better Call Saul, que é uma série em volta do advogado lá, do Saul, né? Spin Up? Não, como que é o nome, gente? Fugiu. Spin Up? Não sei. Enfim. Este relato, Eleonora, é assim que se cria Maledites. Ela vai falar aqui, a hora que eu começar a ler. É uma moça que nos conta, olha aqui, ó. Olá, Ana. Eu vi nos comentários que os assombrados gostaram bastante da história da minha família. Inclusive, muitos pediram a continuação da história da minha avó, Eleonora. Posteriormente aos eventos macabros os quais vivenciou. Para quem não lembra, era o relato de duas irmãs, se não me engano, né? Eu vou deixar nos cards aqui, para quem não assistiu, assista esse aqui também, ó. Vou deixar em algum lugar aqui em cima o relato que conta quando ela era lá no passado, tudo o que aconteceu. E aí ela falou no final que essa tia, na verdade, essa tia avó, acabou se tornando uma maledite, mas com todos os seus motivos ali para isso. Enfim, vou deixar nos cards e aí vocês dão uma olhada lá antes ou depois, fica a critério de vocês. Mas continuando aqui o relato. Todos ficaram curiosos sobre como ela ficou após todas as experiências horríveis que viveu nas mãos do próprio pai e das irmãs lagartixas. Pois bem, resolvi contar a história da vida dela para sanar a curiosidade dos assombrados. Para quem ainda não assistiu ao relato anterior, Para quem ainda não assistiu ao relato anterior, ele se chama A Inacreditável História de Evangeline e Eleonora. E é interessante que vejam esse relato primeiro, ela está dizendo aqui, ó, para entenderem a história que eu vou contar agora. Então, como disse, deixei nos cards aí, quem não assistiu quiser ir lá assistir primeiro, assiste aquele lá, depois vem assistir esse. Todos os nomes estão trocados. E então, prontos para mais um relato longo e prolixo? Simbora! Maceió, década de 1940. Após a morte trágica de sua mãe, sozinha e sem irmãos, minha avó Eleonora se viu obrigada a morar com os avós maternos. Um casal amável que, apesar da dor de perder sua filha de uma forma tão horrível, estavam felizes em acolher sua neta. Até então única neta. Eleonora havia se tornado uma bela mocinha, de pele muito alva, cabelos arruivados e olhos castanhos. Ela chamava atenção por onde passava, dos homens, é claro. Era realmente charmosa, tão charmosa que logo se tornou modelo de pernas e pés.
Sim, Ana, minha avó Eleonora tem panturrilhas e coxas lindas até hoje, aos 94 anos, ok? Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Tá. Olha, diferente da mãe Evangeline, Evangeline era a mãe da Eleonora, tá? Diferente da mãe Evangeline, e muito provavelmente revoltada com todo o sofrimento que havia sido imposto a ela por convenções sociais e culturais, Eleonora era uma mulher à frente de seu tempo. Não iria admitir de modo algum viver uma vida de submissão e quietude. Era paga e muito bem paga para ter as pernas expostas em revistas de moda para divulgar as meias de seda e os sapatos de couro vendidos nas boutiques de renome da cidade. Mulheres que expunham o corpo, por mais que fossem apenas as panturrilhas e os pés, eram tidas pela sociedade alagoana como mulheres da vida fácil. Eleonora não se importava nem um pouco com isso. Muito pelo contrário. Recortava as imagens que saíam nos periódicos e jornais da cidade e colecionava os catálogos onde suas belas pernas apareciam. Ostentava o seu livro de recortes como um grande troféu e se gabava do belo corpo que tinha. Ainda com muito ódio das lagartixas, ela costumava ir... realmente vocês vão ter que escutar, quem não viu, escutar o relato anterior, que eu deixei nos cards, para depois vir para esse daqui. Ele é bem uma continuação. Deixa eu só abrir a janela pra gata aqui, gente. Dá licença. Sim. Ai. Vai, mocinha. Agora não vai, sabe? A gente abre, eles ficam pensando, agora eu não quero ir. Ah, gata, pelo amor. Olha, a hora que eu abri a janela, eu resolvi que não vou. Então vem aqui. Sossega, eu faço. Continuando aqui, então. Ainda com muito ódio das lagartixas, ela costumava ir até a grande casa que o pai havia comprado para as irmãs Maledites e chutava a grande porta de madeira, tendo inclusive quebrado a fechadura em algumas ocasiões. Enquanto chutava a porta, ela gritava infortúnios e impropérios, chamando as duas mulheres de prostitutas e outras coisas piores que eu não me atrevo a repetir. Às vezes o pai a flagrava e ela corria a toda velocidade, descalça e com os sapatos de salto nas mãos, se escondendo debaixo da saia da avó materna, que prontamente a protegia. Quando Sebastião, seu pai, e Carrasco ia até a casa dos ex-sogros para corrigir a filha malcriada, logo ouvia a desculpa. Mas Eleonora não saiu de casa hoje, nem à escola ela foi. Ela está adoentada, tadinha. Obviamente era tudo encenação, pois os avós maternos também odiavam Sebastião e as duas mulheres que viviam com ele por razões mais do que óbvias, né? Contudo, Eleonora passou a apresentar mais alguns comportamentos bizarros, para não dizer psicopáticos. Ela torturava os animais. Ela matava os gatos da vizinhança com veneno para rato e ateava fogo às galinhas. As cobria com algo inflamável e as fazia queimar. Dizia que elas ficavam bonitas correndo e brilhando à noite. Fazia armadilhas para os vendedores de quebra-queixo, aqueles doces feitos com amendoim, coco e açúcar vendidos em lascas e expostos em tabuleiros de alumínio. São chamados de quebra-queixo por serem extremamente duros e grudentos para mastigar. Então, ela escondia uma corda sob a terra da rua. A rua da casa dos avós não era asfaltada. E Eleonora, então, amarrava uma extremidade da corda no gradeado de ferro do portão da casa da frente, escondia a extensão da corda debaixo da terra, segurando a outra ponta discretamente. Quando os vendedores passavam caminhando com o tabuleiro de doce ali na cabeça, né, ela puxava a corda, o que fazia com que os homens caíssem no chão com seus tabuleiros, perdendo assim todo o seu material de trabalho. Com esses detalhes básicos, já dá para perceber o quanto Eleonora se tornou má, sem empatia e peçonhenta.
Eleonora tinha tias jovens, e quando as tais tias recebiam algum convite para algum encontro, Léo rasgava todos os bons vestidos das tias para impedi-las de sair e depois se fazia de desentendido. Eu imagino o que aconteceu. Psicopata. Ela confessa tudo hoje com a maior naturalidade do mundo e às vezes até gargalha enquanto relata suas peripécias, o que a deixa ainda mais assustadora. Imagino, talvez, que não quisesse que nenhuma tia se casasse e passasse pelo sofrimento que sua mãe passou. Mas isso é só uma teoria minha, pura especulação. No fim da rua havia uma bela casa. Era a maior casa das redondezas. Lá residiam as Oliveiras. Sobrenomes trocados por questões de privacidade, óbvio. Todos os nomes estão trocados, ok? Essa era uma família abastada. Tinham muitas terras. Uma grande fazenda, e eram metidos com política também. Os Oliveira tinham conexão direta com o Rio de Janeiro e muitos de seus filhos e protegidos eram enviados para estudar lá. Porém, o mais novo deles, e também o mais bonito, era um rapaz indócil e insubordinado, que não se sujeitava às ordens do pai e nem à educação esmerada da mãe. Marcos era um galanteador com cara de amante latino, com cabelos pretos e lisos, e ele só queria saber de curtir a vida, de farrear, de paquerar e de dormir. Não queria saber de pegar no pesado, não quis ir para a faculdade no Rio de Janeiro, muito menos se interessava pelos assuntos da fazenda de seu pai. Vez ou outra, roubava uma novilha para vender e gastar todo o dinheiro no bairro boêmio da cidade, o Jaraguá. Marcos tinha um tio que sempre o protegia. Era um homem muito temido na região. Tal homem foi embora para o Rio de Janeiro e fez fama por lá. Era um tipo de justiceiro social bem à margem da sociedade, digamos. A vida dele foi tão polêmica que até filme virou. Entendi. Ok. Bom, adivinhem por quem Eleonora se enrabichou? Isso mesmo. Minha avó conquistou o maior boêmio da cidade. Obviamente não se encantou por Marcos apenas por sua beleza e charme, mas sabendo que ele era de uma família rica, logo quis laçá-lo. Imagina que assim viveria de sombra e água fresca, né? Imaginava que assim viveria de sombra e água fresca. Com pouquíssimo tempo de namoro e ainda bem jovens, eles firmaram matrimônio. Dizem que foi uma bela festa. Casaram-se na catedral da cidade e depois recepcionaram os convidados na sede da fazenda dos pais de Marcos. Havia muito churrasco, doces, finos e fartura de tudo. Os convidados eram ilustres. Assim que regressaram da lua de mel, já veio a notícia da primeira gravidez de Eleonora. Nasceu então o meu tio Mário. Marcos e Eleonora pareciam realmente apaixonados e não paravam de ter filhos. Era um atrás do outro. Não existia TV, nem YouTube, nem Netflix, né? Para passar o tempo, o povo fazia filho. Depois de Mário veio Nilson, depois Júnior, depois Maurício, depois tio Bartolomeu. Porém, o maior desejo de Marcos era ter filhas, ao menos uma. E como a bendita menina não chegava, eles tentavam mais uma vez e mais uma vez. E finalmente a menina veio. Júlia nasceu e logo se tornou a princesinha do pai, e isso enfureceu Eleonora. Sua psique narcisista começou a ser exposta de forma visceral, e a partir daí foi só ladeira abaixo. Para sustentar a mulher gastadeira e seus... Para sustentar a mulher gastadeira e seus 10 filhos pequenos, não sei quantos filhos, e seus filhos pequenos, acho, Marcos aceitou finalmente pegar no pesado. Foi até o Rio de Janeiro, falou com seu tio e padrinho, o tal do justiceiro, e ele lhe ofertou um lugar de destaque em uma das fazendas dos agregados dos Oliveiras, né? Os sócios ali. Precisamente na cidade de Campos dos Goytacazes. E lá firmaram moradia.
Se tornou o encarregado do transporte de gado e insumos das fazendas dos parentes cariocas e fluminenses para outras localidades do Rio. Fazia o serviço de gerenciamento das fazendas e também dirigia o grande caminhão que levava os produtos de um lugar para o outro. Em certas ocasiões, chegava a passar meses nessas viagens, pois precisava ir até outros estados, inclusive voltava vez ou outra aqui para Alagoas. Naquela época, as estradas eram extremamente precárias e as viagens ficavam cada vez mais e mais longas. E nesses espaços de liberdade, a minha avó Eleonora aproveitava para sair com outros homens. A má fama de Eleonora chegou aos ouvidos de sua sogra, Alexandra, que na ocasião vivia pacificamente com a família na sede de sua fazenda em Rio Largo, cidade vizinha de Maceió, Alagoas. Ela imediatamente exigiu ao seu marido Joaquim que passassem uns tempos em Campos dos Goitacazes, numa pequena propriedade, um sítio que mantinham ali na cidade. Ela precisava vigiar a nora de perto. Afinal, era inadmissível que alguém da classe social, o histórico ilibado e com o sobrenome Oliveira, sofresse tamanha humilhação. Tal coisa ofuscaria o brio conspícuo. Meu Deus, não sei essas palavras. Tal coisa ofuscaria o brio conspícuo que ostentavam de maneira telúrica há tantos anos. Tanto em terras alagoanas quanto cariocas, né? Assim que se instalaram na propriedade, Alexandra pediu à nora Eleonora que fosse ficar com eles, com a desculpa de que sentia saudades dos netos e gostaria de ajudar na criação dos mesmos. Aproveitando-se da situação confortável. Aproveitando-se da situação confortável, Eleonora relaxou e logo deixou rastros de sua infidelidade, de sua falta de cuidados para com os filhos, de seu egoísmo mesquinho e sua total irresponsabilidade afetiva. Deixando os filhos mais novos a cargo da sogra e da criadagem do sítio. Eleonora saía de casa apenas com 2 ou 3 dos filhos mais velhos, com a desculpa de levá-los para passear e irem ao cinema. Porém, chegando lá, ela aleatoriamente, por pura coincidência do destino, encontrava um amigo e logo dizia aos filhos que ela ia comprar as entradas para o filme e daria a eles dinheiro suficiente para que eles comprassem salgados, doces e refrigerantes à vontade. Mas ela não assistiria o filme junto aos filhos. Todavia, ficaria na lanchonete do cinema conversando com um amigo. E quando o filme acabasse, eles então se encontrariam na bilheteria para voltarem para casa. As crianças ficavam empolgadas, deslumbradas e felizes, confiantes de que a mãe estaria logo ali na lanchonete do cinema. Mas Eleonora nunca estava na bilheteria quando o filme acabava. Então as crianças voltavam para o cinema e assistiam várias e várias sessões do mesmo filme. Naquela época não era necessário pagar para permanecer na sala de cinema para assistir o mesmo filme, pois não era costume que as salas de projeção lotassem, principalmente nos cinemas das cidades pequenas do interior. No início, eles até gostavam de poder ver o filme novamente e comer mais das bobagens e doces vendidos na lanchonete. Mas depois de várias sessões do mesmo filme, o que antes era diversão começava a virar desespero. Quando Eleonora voltava para finalmente buscar os filhos, era questionada por eles do porquê tinha demorado tanto. Ela sempre dava desculpas esfarrapadas e orientava os meninos a se calarem quanto à presença do tal amigo. Pedia para que contassem aos avós que eles quiseram assistir o filme inúmeras vezes e que a mãe, muito bondosa e compreensiva, concordava em ver novamente o filme para acompanhar e satisfazer a vontade de seus pequenos. Para garantir que mantivessem a boca fechada, os comprava com uma generosa compota do tradicional doce campista, chuvisco, doce feito de gema de ovo e calda de açúcar. Eu, particularmente, acho esse doce horrível, mas os meus tios amam até hoje. Gente, que doce é esse chuvisco? Vou procurar. Obviamente, eles se calavam e se empanturravam de açúcar. Entretanto, certa vez, o filho preferido da vez de Eleonora, Júnior, foi levado por ela para um passeio.
Traduzindo ao pé da letra, ela usava os filhos como justificativa para sair de casa e passar ares de mulher boa, decente e fiel para a família do marido, mas sempre largava as crianças nas mãos de terceiros para que ela desse suas puladas de cerca costumeiras, sem ser interrompida ou questionada. No entanto, dessa vez, Júnior não foi ao cinema. A mãe o levou até a casa de uma velha senhora, no centro da cidade, em uma rua bastante movimentada. Não havia sinais do tal amigo da mãe. Era só Eleonora, essa tal senhora, e Júnior, numa casa estranha, escura e abafada. Eleonora pediu ao filho que ficasse na sala enquanto ela ia tratar de um assunto com a tal senhora no interior da casa. Passado bastante tempo, e com muita vontade de ir ao banheiro, Júnior levantou-se e foi à procura da mãe. Foi adentrando a casa e, ao ouvir gemidos, resolveu seguir o som. A cena a seguir foi tão traumática para Júnior que ficou tatuada em sua mente para sempre. Ele me relatou a seguinte cena com detalhes muito peculiares. Ele relatou o seguinte: minha mãe estava deitada na cama, totalmente nua. É assim, eu tenho medo enfim, ela estava deitada na cama, totalmente nua, enquanto aquela senhora tirava coisas de dentro dela com um objeto metálico. O cheiro no quarto era desagradável, era de coisa podre, e o lençol da cama estava manchado de sangue. Eleonora mordia um pedaço de pano para abafar os gritos de dor, mas aparentemente não havia sido suficiente. Mais uma vez o filho deveria ser comprado para calar a boca, mas a cena foi muito forte para o sensível menino. Ele não suportou aquela pressão e o trauma e contou para a avó paterna o que vira. Achou que a mãe estivesse doente. Ele não entendia o que tinha visto ali. Só compreendeu o que havia sido aquilo na idade adulta. Entretanto, sua avó Alexandra compreendeu tudo. Eleonora havia se submetido a um aborto. Marcos estava fora há meses. Era impossível que Eleonora estivesse grávida de seu esposo. E se fosse do seu esposo, por que fazer um aborto? Aquela gestação só poderia ser fruto de uma traição. Eleonora era uma adúltera. A mesma garotinha que antes condenava o pai pelas traições e maltratos à sua mãe e pelos sucessivos e traumatizantes abortos e violências às quais Evangeline havia sido submetida pelas mãos do próprio marido, Eleonora agora era uma mulher que reproduzia cruelmente aquilo que antes criticava com afinco. Havia se tornado uma mulher narcopata, egoísta, manipuladora, adúltera, viciada em sexo e assassina dos próprios bastardos. Uau! Uma intervenção familiar, vulgo barraco do caramba, foi criado no sítio dos Oliveiras. E por telegrama, Marcos foi solicitado a voltar ao lar imediatamente. Quando finalmente retornou à casa, foi apresentado a real situação. E quando Eleonora foi confrontada com o testemunho do próprio filho e algumas provas físicas de sua situação, lençóis demasiadamente manchados de sangue, que ela, antes totalmente dependente da criadagem, fazia questão de lavar ela mesma, na tentativa infrutífera de manter o seu segredo, não havia mais o que fazer. E ela confessou, muito a contragosto. Eleonora então chorou, se vitimizou, tentou inverter a situação, culpabilizando o marido pelos atos sórdidos que ela mesma cometera. Foi então mandada embora do sítio dos Oliveiras, voltando a residir com os filhos na propriedade que morava antes de se mudar para a casa da sogra. O marido a desprezava e enviou uma carta ao seu sogro, Sebastião, informando da conduta vulgar da esposa e afirmando que iria mandá-la de volta a Maceió e devolvê-la ao pai, pois estava tão enojado com as suas ações que já não poderia sequer conviver com ela na mesma cidade.
Disse também que estava cheio de ódio e que se segurava muito para não lavar sua honra com o sangue dela. Lembrando que existia em nossa Constituição uma lei absurda que permitia ao homem devolver a esposa aos pais dela quando desconfiava de sua virgindade, fidelidade ou fertilidade. E isso era usado para justificar inúmeras anulações de casamento. E também um marido poderia alegar proteger a própria honra ao tirar a vida da esposa, alegando adultério por parte dela. Pensem comigo, quantas mulheres não foram jogadas fora como lixo por conta desses absurdos? Pois é. Enfim, esse não era o caso de Eleonora, não. Ela realmente era tudo aquilo que descreviam, infelizmente. Eleonora também escreveu ao pai, relatando os horrores e sofrimentos que vivia na casa da sogra, tentando criar uma falsa narrativa para gerar comoção, mentindo descaradamente sobre tudo. Contou que era feita de empregada pela sogra, que o marido a agredia, que o sogro a assediava, que o marido a traía, que todos estavam contra ela só porque ela não tinha um sobrenome tão forte e influente quanto os Oliveiras. Pura rasgação de seda, encheção de linguiça, conversa pra boi dormir. E como conhecia bem a filha cínica que tinha, Sebastião resolveu respondê-la à altura. Sabia que você iria me dar trabalho. Você não vai me envergonhar. Não te quero na minha casa e não sou obrigado a sustentar filha vadia e netos bastardos. Nem seu marido sabe se essas crianças são realmente dele. Mas para não ter que passar por essa humilhação, irei fazer o favor de resolver essa situação com o seu marido. Faço qualquer negócio para não ter que olhar na sua cara. Sua pip. Conte 3 luas e seu marido irá te procurar pedindo desculpas por ter desconfiado de você. E você trate de aceitar ele de volta e não faça doce para ele, não. Significa não se faça de difícil. Diga que só confessou aquilo por pressão de sua sogra e por medo de apanhar, pois ninguém mais vai assumir uma mulher com uma penca de filho nas costas e uma fama de rapariga tão grande que chegou a atravessar o Brasil. E não repita suas indecências, pois isso irá destruir tudo o que eu farei, e eu não mais poderei te ajudar com suas indiscrições. Essa é uma chance única. Estamos conversados. Comentário da autora. O sujo falando do mal lavado, né? Quem está a par dos detalhes do relato que antecede este, saberá bem a que me refiro. O machismo e a hipocrisia eram leis pátrias na mente e conduta de Sebastião. Bom, Sebastião, que desprezava a filha, não a queria em sua casa com as suas duas mulheres, as irmãs as irmãs lagartixas. E suas 2 novas filhas. Ele não queria de jeito nenhum. Afinal, não queria arranjar problemas com as patroas. Já tinha provas suficientes do que elas eram capazes de fazer se fossem irritadas. 3 luas depois, lá estava Marcos se debulhando em lágrimas e implorando o perdão de Eleonora. E sim, assombrados, ela fez doce pra ele sim, porque é uma escorpiana narcisista. Ah, escorpião. Olha, tinha um pernilongo me picando aqui? Filho da mãe, ele tava sentado no meu rosto me picando? Bom, continuando. Bom, em relação às 3 luas, acredito que se refere a 3 fases lunares, pois estavam se comunicando por cartas e não por telegrama. Então, obviamente, não podia se tratar de 3 noites, né? Assim que reatou com o marido, Eleonora logo tratou de engravidar dele e, para surpresa de todos, veio mais uma menina. No dia 16 de novembro de 1957, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, nasceu a minha mãe, outra escorpiana. Não fale isso, a Pepe de escorpião. O Matheus também.
Para apaziguar os ânimos, Eleonora teve e o Vitória de Áries, né? Ainda bem que eu sou de Aquário. Para apaziguar os ânimos, Eleonora teve a brilhante ideia de batizar a criança com o nome de sua sogra. Minha mãe então foi chamada de Alexandra, apenas porque minha avó queria puxar o saco da véia rica. Comentário da autora, pode ler para todo mundo. Eleonora andou para... Hã? Como assim? Tá, acho que eu entendi. É o comentário dela aqui. Eleonora andou para Meghan Markle correr, não é mesmo? Não pude evitar a comparação. Sorry, Aninha. Ok. Bom, nem preciso dizer que de nada adiantou essa tentativa esdrúxula de limpar a barra. Ou melhor, a honra e a... Eu entendi, mas... Entendi. De nada adiantou essa tentativa esdrúxula de limpar a barra, ou melhor, a honra e a dignidade, pois a fama de Eleonora era mais suja que pau de galinheiro em dia de chuva. O marido até voltou, tratava bem os filhos, principalmente as meninas, mas não era o mesmo com Eleonora. Com o tempo, sequer a tocava mais. Certa vez, teve que fazer mais uma viagem, dessa vez para o estado do Pará. Seria outra viagem longa por estradas recém-desbastadas no meio da mata. E é claro que Eleonora não iria perder tempo, né? Tratou logo de engatar um romance com um estrangeiro alemão, loiro, alto, de olhos azuis, recém-chegado à cidade. Se tratava de um negociante que estava no Rio de Janeiro para inspecionar a instalação de um de seus empreendimentos. O Sr. Finkler também era um homem casado. E mais uma vez as crianças eram deixadas sozinhas no cinema. O tempo se passou e a regra de Eleonora não chegava. A regra, a menstruação. Ela sabia o que isso significava. Precisava ir até aquela senhora lá do centro para realizar mais um aborto. Mas, para sua surpresa e grande decepção, foi informada por populares que essa tal senhora havia morrido sob circunstâncias misteriosas e que seu corpo só foi encontrado após os vizinhos sentirem um forte mau cheiro vindo de sua casa. Associando ao fato de não ver a tal senhora há alguns dias, logo ligaram os pontos e chamaram a polícia. Ninguém foi reclamar o corpo e a mesma foi enterrada como indigente no cemitério municipal. Eleonora foi procurar o alemão, que logo disse a ela, em português ruim, que ela se livrasse do problema sozinha e que ele nada queria com essa tal gravidez. Falou que possivelmente nem era o pai da criança também, já que a fama dela na cidade era de mulher leviana e fácil. Em total desespero, ela apelou aos feiticeiros e vendedores de ervas e raízes. Logo encontrou Raimundo, um senhor com traços indígenas, muito alto, que vendia garrafadas para limpar o útero das mulheres. Claro, né? O útero dos homens não existe. Ele era um fazedor de anjos. Assim era chamado por debaixo dos panos. O povo dizia que ele era filho de um cigano com uma índia goitacá e que sabia prever o futuro. Assim que entregou a garrafada nas mãos de Eleonora, ele disse de maneira rústica e direta: "Moça, você foi avisada. E você fez de novo." Olha como ele sabia, hein? "Te mandaram entrar nos eixos e amarraram seu homem a você. E olha que não foi uma amarração normal, foi das brabas. Eu sequer sei dizer bem o que é que fizeram ou conjuraram. A única condição que lhe impuseram para manter o homem ao seu lado era não voltar a cometer os mesmos erros. Mas a senhora não ouviu o conselho." E aí ele riu. E a senhora não ouviu o conselho. Riu, desdenhou e se entregou à lascívia novamente. Você não é como as outras moças que atendo. As moças inocentes, maculadas, ou seja, abusadas, que me procuram, chegam aqui aos prantos. Elas vêm com as mães, às vezes até com o pai. Eu não tenho medo de atender a essas, mas no seu caso eu tenho.
tenho medo do meu castigo. Por isso vou te cobrar muito mais do que cobro as outras. Você vai me dar X contos e mais essas joias aí. Todas elas. Eleonora apertou os lábios e cerrou os dentes. Tamanho foi seu ódio ao ouvir tal coisa. Mas precisava acabar com o problema, entre aspas, antes que o marido voltasse da viagem. Entregou todas as joias ao seu Raimundo, mas escondeu dele um broche e um pingente, pois eram as peças mais caras. E não era aquele pobretão raizeiro mais grosso que parede de igreja que ia tirar uma com a cara dela, não. Então ela pegou a tal garrafada, colocou na bolsa e se foi. Chegando em casa, ela já foi logo enxotando os filhos para os seus quartos, não queria aqueles pivetes atrapalhando seus planos. Sequer tinham jantado, e ainda por cima havia deixado a caçula, a pequena Alexandra, aos cuidados dos irmãos, que mesmo sendo apenas crianças, a tratavam melhor e com mais cuidado que ela própria. A menina sequer havia completado 6 meses de nascida. Aparentemente, o fogo que consumia o corpo e a alma de Eleonora era implacável. Eleonora fez como o velho lhe ensinou. Bebeu quase toda aquela garrafada, que tinha cerca de 1 litro de um líquido azedo, deixando 3 dedos do líquido para uso tópico. Ela então se deitou, posicionou bem a garrafa. Ah, entendi. É que uma parte era para tomar, outra para usar lá. Aquilo lhe queimava por dentro. O estômago ardia. A mucosa das paredes pareciam ter sido atingidas por óleo fervente. E ela abafou um grito e dormiu para tentar fugir da dor. Na manhã seguinte, acordou sangrando bastante. Graças a Deus, problema resolvido. Agora basta beber muita água e chá de canela e quando meu marido chegar, eu uso pedra ume. Sim, há tempos esse método vem sendo usado para estreitar o canal momentaneamente para alegrar os amantes. Quê? Pedra ume? Que jeito, gente? Ai, meu Deus. E aí ele não vai suspeitar de nada. Pensou Eleonora, aliviada por ter conseguido finalmente fazer algo sem testemunhas. Porém, por razões as quais não posso afirmar ou definir com riqueza de detalhes, o objetivo não foi atingido. Eleonora teve sim um sangramento, sentiu cólicas e até achou ter menstruado no mês seguinte, mas sua barriga começou a crescer. Os enjoos vinham fortes e ela ficou tão doente que a sogra enviou uma de suas funcionárias até a casa dela para ajudá-la nas atividades domésticas e com as crianças. A mulher logo percebeu qual era a doença de Eleonora e prontamente relatou tudo à patroa. Dona Alexandra, a dona Eleonora não está doente, não. Ela está de barriga. Pronto, o mundo caiu. Muito sonsa, maluca, se fazendo de doida ou envolta em um cinismo descarado, Eleonora resolveu se preocupar em comprar novas joias e adquirir os novos e revolucionários cremes Ponds. Nossa, a nova moda em cuidados com a pele nos anos 60 que prometiam remover manchas e rugas. Agora, sua única preocupação, centro de toda a sua atenção e onde aplicava toda a sua energia, era direcionado para o pavor de envelhecer. Isso se tornou seu hiperfoco e ela ignorava completamente o fato de estar grávida do tal alemão e de não ter como dizer que o filho era do marido, pois além de estar fora há meses, além de estar fora há meses, ele já não a procurava há bastante tempo. Seu Raimundo havia alertado. Ela deveria ter entregue ao tal cigano índio fazedor de anjo tudo o que tinha, todas as joias. Ela o enganou e ele a enganara. Ou será que havia sido castigo? Pensou ela.
Ah, ele não deu o líquido que fazia o serviço completo. Deixa eu só ver se tá tudo certo com a gravação aqui. Tá. Marcos chegou, estacionou o grande caminhão no pátio do terreno, pegou sua mala e um sacolão de lona com muitos presentes para as crianças e foi recebido por elas na varanda da casa. Todas felizes com seus presentes e compotas de chuvisco que ele tinha comprado na entrada de Campos dos Goytacazes. Enquanto as crianças faziam a festa e comiam, Eleonora estava na sala pintando as unhas. Sua barriga protuberante era facilmente perceptível. Marcos a viu, deu meia volta, subiu no caminhão e se foi para sempre. As crianças nunca mais viram seu pai. Marcos mudou-se definitivamente para Belém do Pará. Deixa eu só ver aqui, gente, só um minutinho, que tô aqui embaixo, tá? Eu abaixo a câmera. Ai, dá pra ver o chão aqui. É que eu fico aqui, assim, é que tá, minha perna tá doendo, tô sentada aqui faz muito tempo. Deixa eu fazer um movimento com as pernas aqui. Pronto. Gente do céu. As crianças nunca mais viram o pai. Marcos mudou-se definitivamente para Belém do Pará. E alguns poucos anos depois, conheceu uma moça chamada Luísa e com ela se casou e tiveram vários filhos. Começou um emprego na TV local como cinegrafista e editor. Era responsável por cobrir os grandes jogos de futebol e as festas folclóricas do Pará. Ainda tinha uma pequena frota de caminhões e vez ou outra caía na estrada, mas dessa vez como um hobby e não por necessidade. Certo dia, um de seus filhos, com Eleonora, o primogênito, conseguiu descobrir o endereço do pai e foi até ele. Chegando na porta de sua casa, bateu palmas e chamou pelo nome dele, seu Marcos. Quem atendeu a porta foi Luísa, que ao vê-lo quase caiu de susto, tamanha era sua semelhança com o marido. Ela se agarrou nas grades do portão, sussurrando, como se estivesse processando as informações, e disse: "Você é filho dele, não é?" Mário não escondeu nada. Contou a Luísa tudo sobre a sua mãe, seus irmãos e a história de sua família. Marcos jamais havia mencionado um primeiro casamento, muito menos falou sobre os filhos que havia deixado para trás. Luísa, que antes estava tomada com um misto de surpresa, ódio, frustração e decepção, começou a entender a dor e a vergonha que o marido sentia de seu passado e sentiu empatia por ele. Marcos era um excelente marido, um pai amoroso e presente. Resolveu levar Mário até a pequena empresa de caminhões do marido. Chegando lá, a reação de Marcos foi igualmente chocante. Era fim de expediente e seu pai estava se preparando para ir embora. Quando se virou e viu seu primogênito adentrando de braço dado com sua amada esposa, Luísa, sua única reação foi se ajoelhar aos pés do filho, abraçar suas pernas e pedir perdão para ele e para sua Luísa. Eles se abraçaram mutuamente e se perdoaram. Mário se tornou caminhoneiro, tal como seu pai. Eleonora deu à luz a uma minúscula criança de olhos muito azuis e cabelos loiros, quase brancos. Era impossível não enxergar a semelhança com o tal alemão. A essa altura já estava lançada a própria sorte junto aos filhos. A família de seu ex-marido, os Oliveiras, sempre enviaram ajuda, compras de mercado, pagamento das contas do lar para que Eleonora se mantivesse perto das crianças, sem precisar sair para trabalhar, mas se recusavam a dar dinheiro nas mãos dela. E isso a revoltou, pois sem dinheiro, como que ela ia comprar roupas novas, e cremes, e joias, e sapatos, e perfumes? A superficialidade e o egocentrismo de Eleonora eram mesmo grotescos. Os Oliveira cortaram todo o contato, pois estavam desconfiados que alguns, se não todos os netos, eram frutos de adultério. Mas não, todos os filhos nascidos eram de Marcos, com exceção da última, que ironicamente foi batizada de Luísa, o mesmo nome da atual esposa de seu marido. Olha.
Aparentemente, essa era a única filha mulher por quem ela nutria um pouco de afeto, pois desprezava na cara dura as outras duas meninas, Júlia e Alexandra, minha tia e mãe, respectivamente. Ela as torturava com muitas agressões físicas, verbais, humilhações, torturas psicológicas, morais e emocionais. Certa vez as obrigou a comer. Não posso falar, mas. Certa vez as obrigou a comer as próprias. Despiu as meninas e bateu nelas, enfim. Lavou as feridas delas com vinagre e sal. Cortou os cabelos com uma tesoura e as jogou no quintal escuro ao relento, totalmente desnudas e carecas. Gente do céu, isso é a encarnação do sei lá o quê. Elas choravam apavoradas, com medo, frio e dor devido aos cortes provocados pelas agressões e ainda lavados com vinagre e sal, que é para fazer judiar mais. Cadê? Eleonora simplesmente fechava a porta atrás de si e ia dormir, como se nada tivesse acontecido. Narcopata, maledite, demodite, chamem como quiser. O fato é que qualquer adjetivo pejorativo ainda seria pouco para definir tamanha maldade e frieza. Ela conseguiu voltar para Alagoas. Pegou todos os filhos, antes tivesse deixado as crianças com os avós paternos ou com parentes no Rio de Janeiro. Foram de ônibus até a cidade do Rio de Janeiro e lá subiram num voo para Maceió. Esse evento despertou em seu filho Júnior a vontade de se tornar um piloto. E ele conseguiu. Atualmente ele é um excelente profissional. E mesmo com quase 70 anos de idade, ainda pilota e não quer saber de se aposentar. Que legal, que bom. Quando chegou em Maceió, descobriu que Sebastião havia alugado e pago, adiantado por 1 ano, uma casa velha e minúscula no subúrbio, pois não queria proximidade com a filha, muito menos com os netos. Porém, Eleonora sabiamente utilizou mais uma de suas máscaras de falso self e conquistou as irmãs lagartixas, Mariá e Marili, com bombardeios de elogios e falsas desculpas por seu comportamento errático e juvenil na adolescência. Agora ela tinha 2 meio-irmãs e ajudou as madrastas a cuidar delas, enquanto negligenciava os próprios filhos, ganhando assim a pseudo-aprovação do pai, o respeito das madrastas e o amor e a admiração das 2 irmãs mais novas. Que, aliás, eram pessoas maravilhosas, tá? Honestas, estudantes e lutadoras. Infelizmente, não estão mais entre nós. Ironicamente, elas morreram na casa dos 60 anos e a minha avó, Eleonora, continua viva, com seus 94 anos. Atualmente já não faz mal a ninguém, mas já infernizou, mentiu, articulou, promoveu campanhas difamatórias contra pessoas inocentes, matou animais indefesos por prazer. Até hoje lamenta o cruel destino de sua caçula, a alemãzinha Luísa, chamada carinhosamente de Izinha, que morreu com apenas 2 aninhos de idade de desnutrição, anemia profunda e uma suposta leucemia. Talvez provocada pela tentativa de aborto frustrada, por magia, por castigo ou por vingança. Os justos pagam pelos pecadores, Ana, infelizmente. O mais estranho é que Izinha, Luísa, era muito esperta para a idade que tinha. E mesmo com privações alimentares, pela situação ruim e também por irresponsabilidade de Eleonora, que preferia se arrumar e se perfumar a cuidar dos filhos, ela aprendeu a falar muito rapidamente. Era miudinha, mas muito esperta. Seu passatempo era olhar para a imagem de Nossa Senhora, a mesma imagem que pertenceu à minha bisavó Evangeline, a mesma imagem que foi a única a sobreviver ao incêndio misterioso no quarto de orações.
Quando muito doente e fraca, Izinha falava que aquela moça bonita da imagem dava a ela o que comer. Então, mesmo em inanição e definhando devido à grande variedade de enfermidades que portava, a pequena Luísa sorria para a imagem de Nossa Senhora. E foi assim até o dia em que faleceu, nos braços de Eleonora, enquanto fitava fixamente a santa. Agora sim, Eleonora aprendeu a lição. Vocês pensaram, né? Mas não mesmo. A partir desse evento, ela piorou. Ficou ainda mais perversa. Seu pai conseguiu para ela um trabalho na reitoria da Universidade Federal. Atualmente, esse cargo só é concedido a pessoas aprovadas em concurso federal. E lá ela conheceu, mas naquela época não. E lá conheceu seu segundo e último marido, Everaldo, um homem bem mais jovem que ela, de pele negra e muito bom. Ele assumiu todos os filhos de Eleonora. E como já estava debilitada devido a ter feito outros inúmeros abortos já na cidade de Maceió, pois tinha um fogo tremendo na periquita que nem mesmo as águas de todos os oceanos conseguiam apagar, ela ficou estéril. Nunca deu um filho sequer a Everaldo. Porém, este amou os filhos de Eleonora como sendo seus próprios e os filhos deles como sendo seus netos. Ele a tratava como uma rainha, cozinhava, lavava e limpava, enquanto a bonita ficava na cadeira de balanço vendo TV, tomando Coca-Cola e comendo salgadinhos. Sim, a véia bebe Coca-Cola o dia todo, até hoje, e come ao menos um pacotinho de cebolitos por dia. Vaso ruim não quebra? Everaldo nos deixou em 2013, de hemorragia digestiva e cardiopatia severa. Um coração partido, talvez. Eleonora implicou com as filhas e ignorava os filhos. Às vezes validava os meninos e triangulava com eles entre validação e invalidação, filho dourado e favorito, filhas bode expiatórios odiadas, filhos invisíveis e ignorados. Termos técnicos usados na neurologia, psicanálise e psiquiatria para definir as ações nocivas do portador de transtorno de personalidade narcisista. Patologia presente e documentada no DSM-5, a Bíblia da Psiquiatria Mundial. Ok. Eleonora também implicou com as noras e as esposas dos netos. Ela fazia inferno, mentia e chegou até a mandar entregar flores à esposa de um dos meus primos com a intenção de criar o caos na relação, provocando desconfiança por parte do meu primo contra a esposa. Chegou a pagar para um desconhecido beijar essa moça à força, e quando ela esperava o filho enquanto ela esperava o filho na porta da escola, para poder criar uma situação, criar uma cena. Graças a Deus o plano não deu certo. O tal homem acabou confessando tudo sobre as flores, o beijo, e Eleonora foi lindamente desmascarada. Não se enganem com velhinhas sorridentes. Elas podem ser verdadeiros monstros de pijamas, chinelos, cabelinhos brancos, sorrisinho na cara e uma canequinha de Coca-Cola nas mãos. O exemplo da pureza e da inocência, não é? Esses foram apenas fragmentos espaçados e bem filtrados da vida da minha avó Eleonora, que até hoje alega ver sombras, vultos e espíritos. Uma mulher lúcida, porém perturbada. Esse relato foi uma compilação, um verdadeiro quebra-cabeças que me deu um trabalho hercúleo para encaixar as peças. Precisei ouvir a versão da própria Eleonora, versão essa não muito crível, dado o seu histórico de mitomania, megalomania, vitimismo e terceirização de culpa, e de seus 7 filhos. As informações mais coerentes foram obtidas de minha mãe Alexandra, minha tia Júlia, meu tio Júnior e de meus tios por parte de avô materno, os filhos que Marcos teve em Belém com a segunda esposa, Luísa.
Marcos morreu há muitos anos, teve câncer no pâncreas. Antes de morrer, ligou para pedir perdão aos filhos, mas só 2 deles aceitaram atender a chamada. Meu tio Mário e minha tia Júlia. Tio Mário manteve contato e amizade com o pai e os meio-irmãos. Já minha tia Júlia, a princesinha do papai, nunca o perdoou pelo abandono e disse algumas palavras duras a ele, que acabou morrendo 2 dias depois. Luísa ainda está viva e passa bem, ainda mora em Belém do Pará. Minha mãe nunca o perdoou por tê-la abandonado. Todos os filhos de Eleonora também possuem fortes traços narcisistas. Não chegam nem aos pés do transtorno dela, mas as torturas, a fome, as agressões e constantes humilhações deixam marcas eternas, cicatrizes na alma. Alexandra, minha mãe, se tornou psicóloga. Tia Júlia é professora de história aposentada e atualmente trabalha em uma das diretorias aqui. Os outros tios são funcionários públicos, nenhum se tornou alcoólatra ou dependente químico, mas possuem uma clara deficiência em dar e receber amor. Nós, os netos, também fomos respingados pela história da família. Ninguém saiu ileso. Talvez os nossos filhos recebam tudo de maneira mais soft e os filhos deles já não recebam nada além de amor. Além de amor, cuidado, carinho e acolhimento, assim espero. O meu estudo da árvore genealógica da família, constelação familiar e a terapia de esquemas me ajudaram muito a me libertar de padrões familiares tóxicos. E não sou uma mulher 100% equilibrada, perfeita e feliz o tempo todo. Mas hoje sou melhor que ontem e assim vou vivendo. Um grande abraço a todos os assombrados, menos aos que só comentam para falar que nada é verdade e que sou apenas mais uma contadora de histórias fakes. Eu só peço respeito, gente, por favor. Se não gostam dos relatos postados no canal, apenas procurem um outro conteúdo que mais se adapte às suas necessidades. É simples, é fácil. O tal... Cadê? YouTube é isso, escolha. Tem playlists com as notícias do Matheus, com especiais do Matheus, tem os relatos ao vivo, tem o tipo ao vivo, tem o almanaque assombrado, tem loja para vocês fuçarem, mas pô, me deixa em paz, ora bolas. Quem conhece os meus relatos sabe que sempre respondo os comentários com carinho e muito respeito, mas paciência também tem limite, e eu tô escrevendo de uma poltrona da urgência da UPA, da minha cidade, porque peguei o bichinho que a gente não pode nomear, que estou desde a 1h30 da manhã escrevendo e revisando esse relato. E agora já são 8h40 da manhã de sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. E com os olhos já trocados de sono, a mente cheia de tramal e com uma fome do cão. Resumindo, eu tô só o pó, como falamos aqui no Nordeste. Até foquei. Desculpa os erros. Eu não tô no meu normal, não. Um beijo da fulana. Fui. Gente do céu. Eu não sei se nós temos uma maledite tão maledite. Temos maledites horríveis, mas a senhora Eleonora, rapaz. Choquei. Não sei nem o que comentar, né? E eu peço também, para a hora que forem comentar, realmente que tenham respeito ou não comentem, tá bom? Mas é isso aí, transtorno. E será que quem entende aí dos Paranauê, da neurologia e psiquiatria, essas coisas, isso tudo pode ter sido essa personalidade dela, todos esses distúrbios e transtornos podem ter se desencadeado por conta do trauma, de vários traumas que ela sofreu também com o pai, com as vizinhas, com a mãe, que aconteceu que a mãe dela
morreu ali junto com ela, na frente dela, sei lá, alguma coisa assim, não foi? E depois de ver que a mãe passou por tudo isso, será que isso deu pode ter dado start em tudo isso? Porque me parece que até o ponto das coisas que aconteceram no relato anterior, da mãe, do pai, das lagartixas, ela era uma garota, uma criança normal até aquele ponto. Depois disso, ela passou a apresentar tudo isso. Como se criam maledites. Bom, é uma merda atrás da outra, né? Quando você faz uma cagada, né, na vida, assim, que nem o pai dela. Vocês têm que, se não assistiram, vocês têm que assistir o outro relato. Chocada com a maledite aqui da avó dela, gente do céu. Pessoal, um beijo pra vocês. Relatão de 1 hora aí pra vocês ouvirem, mas é tenso. Um beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui!